Olá, queridos alunos da turma terceiro ano C. Vamos fazer aqui uma rápida revisão, uma análise aqui da nossa atividade de Química, ok? Antes de tudo, eu quero deixar a mensagem seguinte para vocês, Lógico que a nossa atividade, ela está muito resumida, então é interessante que vocês pesquisem a respeito, dos conteúdos. Leiam um livro didático, uma ferramenta crucial, super importante e que está ao acesso de vocês, Nada como uma boa leitura e estudo no livro didático. Nosso conteúdo é aldeído, cetonas e ésteres, São 3 grupos funcionais, Só relembrando a questão dos grupos funcionais, são grupos, de substâncias onde essas substâncias elas têm os arranjos específicos, E dependendo desses arranjos, elas vão formando cada uma com características específicas. Cada uma tem a sua utilidade no cotidiano, não é isso? E aí nós vamos entender um pouquinho dessas 3, aldeídos, cetonas e ésteres. Lembrando que tem no livro didático conteúdo, pessoal, então procurem fazer leitura também, certo? Rapidamente aqui o aldeído e cetona, Geralmente eles são abordados juntos, porque são muito parecidos as estruturas. Nós vamos ter, primeiro, como qualquer outra estrutura, a gente vai ter uma grande quantidade de carbonos e hidrogênios, sempre na maioria, Mas nós temos estruturas com poucos carbonos também, Nós também temos com pouca estrutura. Mas sempre eles estão bem à vista, Aí, fora esses hidrogênios e carbonos, o que vai nos identificar se é um aldeído ou uma cetona, vai ser o grupo funcional, que a gente chama. Ou seja, aquela parte que vai identificar ou que vai diferenciar, de um hidrocarboneto. Porque nós sabemos que os hidrocarbonetos são aquelas estruturas com apenas carbonos e hidrogênios. Então, o que é que vai me identificar para outra função? É o meu grupo funcional. Ou seja, se eu tenho algum elemento químico diferente de carbono e hidrogênio. Então, nós temos as funções que nós chamamos de funções oxigenadas, Ou seja, que elas têm oxigênio nas suas estruturas, tá? Os aldeídos, eles vão ter, a questão aí do oxigênio na sua estrutura e vão ser mais ou menos assim. A gente vai dar aqui uma olhadinha em uma estrutura, pronto, Então, eis aqui, pessoal, o exemplo de um aldeído. Qual é o grupo funcional que eu vou dizer aqui para vocês para identificar essa região aqui, ó? Certo? Ou seja, aqui nós vamos ter um carbono, Então, nesse carbono, nós vamos ter uma ligação dupla com oxigênio aqui no canto e no outro canto uma ligação simples com hidrogênio. Então, isso aqui faz com que essa cadeia seja classificada como aldeído, certo? Aldeído. Retornando aqui, aí nós temos a cetona, bem parecido, só que a cetona, nós não vamos ter aquele cantinho que nós temos no aldeído, na extremidade, o grupo funcional. O grupo funcional da cetona vai ficar no meio. A diferença é que o carbono, pessoal, que está ligado ao oxigênio aqui na cetona, ele é um carbono secundário. Diferente do aldeído, que o carbono ele é primário, certo? Então, a diferença maior desses dois é essa, Então, a cetona, você vai ver o grupo funcional mais ao meio da cadeia, Não na extremidade, como o aldeído. E o terceiro grupo é o grupo funcional que nós chamamos de ésteres, Estruturalmente, o que vai caracterizar um éster é a presença de um radical alquila, ligado diretamente ao átomo de oxigênio. Nesse caso, o radical unido ao carbono, que por sua vez está duplamente ligado ao oxigênio, pode ser tanto um radical alquila quanto um átomo de hidrogênio, pessoal? Ou seja, tá aqui, ó. Então, o éster, ele tem uma semelhança com o aldeído, Porque ele vem aqui na extremidade, ele tem a ligação dupla aqui com o oxigênio, só que nessa partezinha aqui de baixo, o aldeído, a gente lembra que a ligação é com o hidrogênio, E aqui a gente vai ter outra ligação com outro oxigênio. Então, das 3, quem vai possuir mais oxigênio vai ser essa função aqui, que é o éster, tá?
E aí, ligada ainda a esse oxigênio, você vai ter ou hidrogênio, ou então você tem algum outro radical, né? Ou seja, você tem mais uma continuação aí com carbonos. Então, essa função é o éster. Ok? Né? Aí vem a questãozinha, olha, que eu passei aqui para vocês, na atividade bem fácil. Diz o seguinte, essa questão, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá faltando aqui o item A. Vamos verificar aqui o item A. O aldeído valérico, mais conhecido por pentanal, apresenta que fórmula molecular? Não é isso? Aí vem, né? A gente vai dar uma olhadinha no pentanal, né? Eu pesquisei aqui para mostrar para vocês o pentanal. Pessoal, o pentanal é essa estrutura aqui, não é isso? Então, tá pedindo lá a forma molecular. Não tem nada difícil, você ia montar essa fórmula. Então, como é que você vai montar essa fórmula? Você vai montar através do nome, né, pessoal? Você pega a primeira parte do nome, ó, pente. O pente significa que você tem 5 carbonos nessa estrutura, aí você dispõe, né, os 5 carbonos, certo? Você coloca os 5 carbonos, né? Aqui nessa estrutura você tem dessa maneira, né? Mas você pode fazer retinho também, sem problemas. Quando você faz dessa forma, né, necessariamente você não precisa colocar o 6, mas você já sabe que em cada extremidadezinha aqui, ó, cada ponta tem um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, né, prefixo pente. A outra parte que a gente identifica, né, para poder fazer a estrutura é a parte intermediária, ó, que das ligações A, N, né? Essa intermediária, pessoal, e essa inicial aqui, esse prefixo, ela é válida, né? Aliás, elas são válidas para qualquer um. O AN significa que eu tenho só ligações simples. Então, eu tenho só um tracinho, só ligações simples, na minha cadeia principal. E no final, né, nós temos o AL, que significa que essa minha função é um aldeído, né, pessoal? Então, por isso que leva esse AL. Esse aldeído, no caso aí você vai e acrescenta o grupo funcional, que vai identificar ele. O que seria esse grupo funcional, professora? É a ligação dupla, ó, com oxigênio aqui no cantinho, e uma ligaçãozinha simples com o hidrogênio, aqui no final da cadeia. Aí pronto, está representado, né? O nosso aldeído. Terminou de fazer a representação, você vai contar quantas moléculas tem em cada um, né? Para poder fazer a forma molecular. Ó. Eu sei que nós temos 5, né? Porque nós contamos 5 carbonos. Então, C5. Hidrogênio, aqui nós já temos 3, né? Nós sabemos que o carbono ele é tetravalente, né, pessoal? Se eu tenho um carbono aqui nessa ponta, e se ele já tem 2 ligações, para ele completar as 4 da tetravalência, ele vai precisar de mais 2. E quem vai completar isso aí? Hidrogênio. Então, 3 com 2, né? Vamos contar 2 em cada uma dessas aqui, ó. 3 e 2 são 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, não é isso? 9, ok. Professora, eu conto essa? Ó, você já tem 1, 2, 3, 4. Já tem 4 valências aqui o carbono, né? Então, eu vou contar só essa daqui, porque já tem, né? O hidrogênio, mas o resto eu não conto, porque já está completo, ó. Então, 9, né? Ficou 9 aqui. 9 mais 1, 10. Então, você tem na fórmula molecular C5, H10 e o oxigênio você tem só uma. Então, retornando, né? Aqui é porque saiu, mas a gente vai colocar aqui a resposta, ok? O item A, né? Que é a resposta correta, que vai ser o C5. Voltar aqui, C5. A gente vai ter 10 hidrogênios, né? Vocês vão marcar aí na folhinha de vocês. E o oxigênio, pessoal, nós temos apenas 1, certo? Então, quando a gente só tem 1, você não coloca numeração nenhuma. Então, a resposta correta é o A. Na segunda. Abaixo temos a estrutura de 2 aldeídos que fazem parte da composição de perfume, né, mais revolucionários,
que é o Chanel. Pronto, né? Para a composição dele, pessoal, nós temos essas estruturas aqui. O que acontece, gente, nessa questão? Ó, justifique porque o aroma dessas substâncias é agradável ao olfato humano. Na verdade, né, os aldeídos, eles têm a característica do mau odor, né? Mas quem seria o mau odor? As estruturas pequenas, né? As de massa molar pequena. Se tem massa molar pequena é porque a estrutura é pequena. E aí a gente percebe, né? Olha o tamanho aqui da estrutura, a quantidade de carbonos, né, pessoal? Se você for contar, ó, cada pontinha dessa você tem uma grande quantidade, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos, fora as outras, né? Hidrogênio, oxigênio, certo? Então, até coloquei aqui, formulei uma respostazinha, ó, né, para vocês. Leiam no livro, gente, que vocês vão encontrar, viu? Essa dica. Então, os aldeídos, quando eles têm a massa molar pequena, ou seja, quando a estrutura é pequena, né, tem a presença do mau odor, né, dos odores desagradáveis, certo? Mas à medida que essa massa ela vai aumentando, né, desses aldeídos, o que acontece? Aí fica o contrário. Ao invés de ser um mau odor, o odor nesse caso aí vai ser agradável, né, a ponto aí de servir, não é isso? Para fabricar perfume, né? Fazer parte da estrutura de perfume, certo? Então, tá justificado aí o porquê, né? No caso aqui, a função são os aldeídos. A terceira pergunta: o bom uísque se conhece no dia seguinte. Essa tequila você pode beber sem medo no dia seguinte. Essas frases comuns em propagandas de bebidas alcoólicas referem-se à dor de cabeça que algumas pessoas causam. A principal responsável por ela é a substância chamada etanol. Assinale a alternativa que apresenta a função química e a forma estrutural dessas substâncias. Não é isso? Então, o etanol aqui, gente, o que você iria fazer aqui com o etanol? Você iria fazer a questão do nome, verificar, né, as 3 etapas, prefixo, intermediário e sufixo. O prefixo et, nós sabemos que ele implica na quantidade de carbono seguinte. Ele implica na quantidade de carbonos 2, né, gente? Prefixo et significa 2. Agora, uma coisa bem interessante, ó. Toda vida que você for descobrir alguma cadeia, né, verificar qual é a função, você tem que olhar o finalzinho, ó. A gente termina com AL. Então, de cara, aqui já dava para você eliminar o item A e eliminar o item D, né? Porque o AL é aldeído. Para ser álcool, tinha que ser ol, né? Então, já eliminava o A e o D já ficava só B e C, né, pessoal? E C. Tá? Então, o et são 2, ok, né? 2. E a N, né, pessoal? A parte intermediária, ó. Parte intermediária a N. Então, na hora que você fosse olhar a questão da parte intermediária aqui, a N, você ia verificar que você só teria essa quantidade aqui, ó. Certo? Para acompanhar aqui os colegas, né? 3, H3C, COH. Né? Então, na hora que você fosse fazer o cálculozinho, você ia perceber aqui essa quantidade. Sempre lembrando das valências, né, pessoal? Que o carbono é tetra, o oxigênio, ele é bivalente, então você tem 2, não é isso? Você vai ter aí 2 ligações. E o hidrogênio monovalente, né? Que você tem apenas uma ligação, ok? Né? Então, feita aí a terceira questão, tinha outra opção, né? Aldeído aqui também, que não era o item E, né? Que a correta é o C. Então, é isso, gente. Essa era a atividade de hoje, né? Nós sabemos que as videoaulas são resumidas, né? Então, vocês precisam estudar bastante em casa, né? Procurem outras fontes, outras videoaulas e também usem o livro didático de vocês, que está bem acessível. E até a próxima!